Hoje é o estudo número 4, correto? 5. 5. 4 Ontem foi na na reunião semana foi falado passada. rápido, por isso que eu perguntei. Eu acho que ontem eu vacilei. Boa noite, Francisco. Todos os que estão presentes têm acesso ao livro, né, do PEN. O pastor e eu distribuímos no final de semana. Se todos tivermos, hoje a gente pode fazer bem estilo PEN mesmo. Cada um lê um parágrafo. Eu tenho. Eu também. E Sérgio? Eu também tenho. Então, acho que a gente vai poder fazer bem estilo estudos do PEN. Vamos lendo cada um parágrafo. Já 8:05, vamos dando início ao nosso estudo. Hoje convém, então, já que vamos fazer esse estilo de cada um ler um parágrafo, se for possível que todos abram suas câmeras também, né? Para ficar, né, não ficar direcionando assim, agora lê você, agora lê você. Fica um pouco mais tranquilo. Mas então hoje é o estudo número 5 do livro de Filipenses, a persistência na corrida do cristão com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas. Eu convido vocês a fazermos uma oração. Amado Pai Celeste, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de aprender de Ti através do estudo da Tua Santa Palavra. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito e fica conosco também nessa mídia digital. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu proponho fazermos o seguinte, a gente lê a introdução aqui primeiro, depois lemos o texto, e vamos fazendo uma análise mais recortada, assim. Eu começo. Assim está escrito. O autor do estudo é o pastor Edgar Lenk, lá de Porto Alegre. Filipenses é uma carta de agradecimento que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos quando estava preso, possivelmente em Roma, por causa do evangelho. É a carta mais afetuosa dentre todas as escritas por Paulo, tendo como tema recorrente a alegria, apesar de todas as provações que ele tinha enfrentado. A igreja de Filipos havia sido fundada por Paulo cerca de 10 anos antes. Ao saber da prisão do apóstolo, esses cristãos fizeram uma campanha de donativos, foram levados pessoalmente por Epafrodito, um irmão na fé. Esse colaborador quase perdeu a vida em virtude de uma enfermidade. Paulo ficou muito feliz que Epafrodito recuperou-se e, aproveitando o seu retorno, enviou essa carta de agradecimento a esses irmãos. O termo alegria é a nota predominante, aparecendo 17 vezes nesta epístola. O pastor Edgar Lenk faz uma retomada assim, dos estudos anteriores, né, explicando novamente a motivação da carta e alguns pequenos detalhes. André, você pode ler agora o segundo parágrafo? Vamos lá. Como nosso texto base é Filipenses 3:1, 4:1, vai uma palavra de Lutero. No capítulo 3, ele, Paulo, repudia a justiça humana desprovida de fé, como é ensinada e observada
pelos falsos apóstolos. Coloca a si próprio como exemplo de quem teria vivido magnificamente nesse tipo de justiça. Mas agora não dá a mínima para a mesma, em função da justiça de Cristo, em vez que aquela somente endeusa a barriga e cria inimigos da cruz de Cristo. O padrão de nossa vida é, sem dúvida, a vida de nosso Senhor, detalhada, né, no capítulo 2, 5, 11. Ele nos inspira a sermos persistentes na corrida da fé, com alegria em meio ao sofrimento e lágrimas. Show, muito obrigado, André. O sofrimento, a alegria em meio ao sofrimento é basicamente toda a teologia da cruz, né? Em outra carta, o apóstolo Paulo fala que devemos ser alegres sempre, né? É o texto de 1 Tessalonicenses 5. Ele diz: estejam sempre alegres, né? Unidos com o Senhor. É um texto bastante interessante, né? Em todas as situações, sejam agradecidos a Deus. O apóstolo Paulo, em diversas vezes, faz a gente pensar assim, mas como ser alegres em momentos difíceis, momentos de tribulação? Mas aí o texto da carta de Filipenses, escrita na prisão, nos ajuda bastante. E a gente sempre tem que lembrar que a alegria está relacionada com aquilo que Deus faz por nós. Aí eu trouxe um texto do Salmo 32, versículo 11, só para vocês terem ideia. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Então, alegria é justamente estar alegre por aquilo que Deus faz, né? E Deus nos salva. Então, agora nós podemos ver se o Gilson pode fazer a leitura do texto de Filipenses 3, 1 até 11. Posso e vou ler na Almeida atualizada, ok? Certo. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Opa, peraí. Que eu estou no livro errado aqui. Acho que você está. Eu estou em Timóteo. Peraí. Imaginava. Eu imagino aqui. Filipenses 3, 1 a 11. A verdadeira justiça. 3, 1 a 11. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obrigado, Gilson. Eu trago agora um pequeno
comentáriozinho da Bíblia da Reforma, Bíblia de Estudos da Reforma, sobre esse trecho. Assim diz: Paulo reflete sobre o seu passado e o valor disso comparado à bênção de conhecer Jesus, que nos liberta para investir nossa vida em benefício da vida de outros. Somente a vida, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo têm o poder de verdadeiramente nos dar a liberdade de experimentar a vida de forma plena. Seu comentário da Bíblia. E antes de voltarmos para o caderno do PEN, o pastor Edgar Lenk não faz nenhum comentário a respeito dos 3 primeiros versículos. Daí eu faço um pequeno destaque, né? O apóstolo Paulo aqui ele está falando não de pessoas diferentes, mas ele está falando das mesmas pessoas vistas sob 3 aspectos, né? Os cachorros ou cães, como o Gilson leu, pessoas que fazem coisas más, como está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, e pessoas que insistem em cortar o corpo. Na verdade, são exatamente as mesmas pessoas, né? Elas consideram a autojustiça, são judeus, são judaizantes, pessoas que querem transformar o cristianismo em coisas de obras, né? Os cães, no Antigo Testamento, eles eram justamente os gentios, pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo faz uma inversão. Agora, cães são aqueles que querem colocar a autojustiça, são de fato, então, os judeus que permanecem com a característica da circuncisão e com esse selo, essa marca, né? Os cristãos devem ter essa marca para serem de fato cristãos de verdade. E aí o apóstolo Paulo condena eles. E aí até a gente pode lembrar do texto de Gálatas 5:1, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? Um texto bastante importante. E a verdadeira circuncisão ela é dada aos que adoram a Deus por meio do seu Espírito. Ou seja, a verdadeira circuncisão está no coração e é operada por Deus através da ação do Espírito Santo, desde o batismo. Por esses 2 motivos, a gente já entende o texto de Filipenses 4:4, né? Aquele do alegrem-se no Senhor. Unidos a Cristo pelo batismo, somos alegres. E, além disso, a verdadeira circuncisão, ela faz com que a gente pare de olhar para si mesmo e coloque os olhos na cruz do nosso Salvador. Agora sim, então, podemos ler ali o texto, a análise e reflexão ali que o pastor Edgar Lenk preparou para nós. Pastor Walter, é com o senhor. No verso 4:11 ali? É ali, a Bíblia de Jerusalém ali. Todo o texto, tá certo. A Bíblia de Jerusalém comenta que esse texto seria uma carta dentro da própria carta. Nele, o apóstolo retoma um novo desenvolvimento, fato que leva alguns a crer que a passagem 3:1 até a 4:1 foi um bilhete independente. Paulo, de forma irônica, chama os falsos mestres de esses cães, que pervertiam o evangelho fazendo-o a depender das antigas ordenanças, como, por exemplo, a circuncisão. Paulo faz um resumo de sua vida ao ser modificado por Cristo, de Saulo para Paulo. O que antes lhe era muito precioso, agora ele considerava como lixo. Depois de descrever esta mudança, ele coloca seu objetivo de vida. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Show, pastor. E daí, então, o pastor Edgar faz essas reflexões, né? Se lhe pedissem para dar um depoimento da transformação que Cristo fez em sua vida, qual seria o seu testemunho? Nós temos entre nós pessoas que entraram por profissão de fé aqui na igreja luterana, né? Então, talvez abrir o microfone para estas pessoas. Não sei se querem falar alguma coisa.
É sempre uma pergunta difícil, né? Nós cremos e cremos entre nós, né? E aí chega alguém e pergunta assim, que tipo de diferença faz na sua vida, né? Aí um texto bastante interessante para termos no coração é o texto do Salmo 68. Se vocês quiserem abrir, texto do Salmo 68, versículos 19 e 20. Né? Louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso que nos livra da morte. Ter alguém que leva as nossas cargas já é uma grande coisa, porque esse mundo é um mundo que coloca muito peso nas nossas costas. E aí nós temos a oportunidade de testemunhar que tem alguém que leva essas cargas, esses pesos por nós. E aí, inclusive, Jesus nos diz, né, que o fardo que eu coloco sobre vocês, ele é leve. Então é bem diferente. O mundo coloca fardos pesados e Jesus fardos leves. Talvez isso seja interessante para o nosso testemunho. E Paulo diz que pretende tomar parte nos sofrimentos de Cristo com a esperança de ser ressuscitado da morte para a vida. De que forma esse desprendimento do apóstolo nos ajuda a sermos persistentes na corrida cristã com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas? Essa também é uma outra pergunta bastante difícil, assim, mas é o que a teologia da cruz nos ensina, né? Nos ensina que temos um Deus que sofre conosco e que sofre por nós, especialmente na cruz, mas ele está conosco nesses momentos de sofrimento, é um Deus presente, não é um Deus que se afasta dos seres humanos, é um Deus que conhece os nossos sofrimentos, e ele é soberano, ele é Senhor, ele está acima também dos nossos sofrimentos, então por isso nós podemos chegar a ele em oração e pedir que ele tire de nós esse tipo de sofrimento que o mundo traz. Sérgio, você pode ler agora para nós o texto bíblico, os versículos 12 a 14? Renan, eu estou sem a Bíblia aqui junto comigo. Tá, então, Dona Ivone, a senhora consegue ler o texto para nós? Qual é o trecho? É dos versículos, capítulo, Filipenses 3, 12 a 14. A corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esquecendo aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado. Então, Sérgio, você pode ler o primeiro parágrafo ali do livrinho mesmo? Paulo compara a vida cristã? Claro. Paulo compara a vida cristã a uma corrida em que não importa o primeiro ou o último lugar. A única coisa que realmente importa é chegar ao alvo, conquistar aquilo para o qual já foi conquistado por Cristo Jesus. Mas para fazer essa corrida e chegar a esse alvo, é preciso observar cuidadosamente algumas recomendações. Obrigado. Ana, você pode ler para nós a primeira observação?
O microfone está aberto, mas eu não estou ouvindo nada. Ué. A Ana está em silêncio. Bom, depois você tenta corrigir, Ana. Eu leio aqui. Primeira orientação do apóstolo Paulo para a gente é esquecer aquilo que fica para trás. Paulo certamente queria deixar no passado sua religião farisaica, sobre a qual falou no capítulo 3, versículos 4 e 5. Mas jamais esqueceu do seu encontro com o Salvador Jesus, que o transformou em apóstolo de Cristo. Isso vamos ler 1 Timóteo 1, daí ali diz 13, mas eu gostaria que lêssemos do 12 até o 16. Primeiro Timóteo 1, 12 até 16. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. E o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Então, esquecer o que fica para trás, né? Eu até lembrei de uma música, quando eu estava fazendo algumas anotações sobre esse texto, do Lulu Santos, né? Nada do que foi será, ou como uma onda no mar, depende como está a versão, mas dele fala, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, né? Então, o passado ele deve ficar para trás, assim. Não que ele não vá dizer muita coisa sobre cada um de nós, né? No início a gente estava falando dos psicólogos lá, da assinatura, dos desenhos que a gente faz. Então, o passado ele fica no passado, mas ele vai moldar quem somos nós hoje, né? Ele molda o nosso caráter, coisas que aconteceram ao longo do passado, elas vão nos mudando, né? Que vão acontecendo no presente, que acontecerão no futuro, vão nos transformando, sem dúvida nenhuma. Mas aí, para lembrar assim de como o passado deve ficar no passado, eu gostaria de reler o texto do Salmo da semana. Salmo 32 nos ajuda bastante. Versículo 1. É como Deus usa o passado, como ele deixa as coisas no passado, não é? É feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Deus apaga. Ele esquece, não tem mais. O pecado foi perdoado, ele foi esquecido. Agora, então, André, você pode ler para nós ali a segunda recomendação do apóstolo, avançar para o que está na frente? Vamos lá.
Avançar para o que está na frente. Confiança muito firme para quem está numa prisão. Ele continuava com a perspectiva de levar o evangelho aos gentios, como escreveu aos Coríntios: fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Né, Aqui? agora o apóstolo... Isso, até aí. Agora o apóstolo Paulo está falando, olhem para frente, né? Olhem para o futuro, a vida vai melhorar, né? Tem outra música, né? A vida vai melhorar. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí, Gilson, correr direto para a linha de chegada. Correr direto para a linha de chegada. Assim como o atleta trata seu corpo com disciplina, treinamento e foco, o cristão trata sua vida cristã com disciplina, atitudes e foco, sem perder de vista a linha de chegada. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Gilson. Essa é até uma questão importante, né? Tratar, né, disciplina, atitudes, foco, né? O cuidado, o respeito que precisamos ter com a palavra de Deus e a educação teológica, estarmos sempre prontos para receber o ensino de Deus, né? E até por isso, quando as salas de bate-papo estão cheias, nós ficamos bastante alegres, mas quando elas estão um pouco mais enxutas, a gente fica um pouco mais triste, porque a gente gostaria que mais gente estivesse estudando conosco a palavra de Deus, né, e aprendendo de Deus aquilo que Ele tem para nós. Mas aí então vamos para reflexão e debate. Vocês podem colocar em prática essas 3 recomendações do apóstolo Paulo para o desenvolvimento da vida cristã? E como vocês entendem essas palavras do apóstolo? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sobre a primeira pergunta, o esquecer aquilo que fica para trás é aquilo que você perdoa, você não remói mais, né? Uhum. Perdoou, esquece. Exatamente que nem você falou a respeito de Deus, né? Avançar o que está na frente, eu acho que está inteiramente atrelada a ela, né? Assim como correr direto para a linha de chegada, né? O objetivo de todo cristão é alcançar a vida eterna. Show, gente, exatamente. A gente não pode perder de vista a eternidade, né? A gente sempre precisa estar com os olhos para a vida eterna, assim, porque com a vida eterna em mente, as coisas no mundo elas são diferentes, né? Porque as pessoas que simplesmente se preocupam aqui com o mundo e com o agora, elas agem de um jeito. Agora, sabendo que vai ter reflexos na vida eterna, né? Condenação ou salvação, então a vida ela é controlada pelo Espírito, né? O texto também de Gálatas nos ajuda bastante. E não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha obtido a perfeição, a gente pode falar assim, bom, nós já fomos salvos pela morte de Cristo na cruz, só que nós ainda não chegamos lá, né? Nós ainda estamos no mundo, ainda estamos sujeitos ao pecado, ao sofrimento, mas em algum momento, seja quando Cristo voltar, seja quando nós formos chamados por Deus, né? Nos despedirmos do mundo, então nós teremos o nosso encontro com Cristo, então aí sim nós vamos receber né, o prêmio da vida eterna. Só que ainda vamos aguardar o juízo para então aproveitar plenamente das coisas que estão na eternidade. E a vida cristã, então, ela sempre precisa ter essa dimensão da eternidade e refletir a mensagem da cruz, né? E se ela não reflete a mensagem da cruz, então a gente não consegue ter mais a certeza se a mensagem da cruz está tão presente com este cristão.
Agora, seria... Ah, não, é o pastor agora. Pastor, você pode ler para nós daí do texto mesmo, versículos 17 até o versículo 4, é o capítulo 4:1? Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes e vivendo unidos com o Senhor. Obrigado, pastor. E daí eu trago agora outro comentário da Bíblia da Reforma, né, do capítulo 3, versículo 12 até o 4:1. Diz assim: Paulo expõe diante de nós nosso chamado que vem do alto. O exemplo dele é a promessa de nossa transformação na ressurreição. De maneira oposta, nós muitas vezes estamos focados em nosso conforto terreno, em exemplos de sucesso mundanos e em manter-se aparentemente jovens. Mas enquanto fazemos isso, enfraquecemos nossa alma. Nossa pátria está nos céus. Nossa vida está em Cristo, que reina sobre todas as coisas no céu e na terra. Comentário bastante interessante, especialmente porque nós estamos justamente na Semana da Pátria, né? Pátrias humanas também elas são limitadas pelo pecado, né? Então, certamente haverão muitos problemas na nossa pátria terrestre, mas na nossa pátria celeste, né, Deus tem preparado coisas fantásticas para nós. Sérgio, você pode ler ali versos 3, 17 a 4:1. Paulo se coloca como exemplo. Paulo coloca-se como exemplo de vida cristã a ser imitado. Em meio às dificuldades, tentações impostas pelos inimigos da cruz de Cristo e aflições da vida, nós somos levados a olhar para a frente e não perder de vista a pátria celeste. A caminhada é na cruz, mas por causa de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nessa perspectiva, somos estimulados a permanecer firmes no Senhor. Show! E aí, o pastor Edgar coloca, né, mais uma reflexão e um debate para nós. Lutero, em referência a Filipenses 3:18, elaborou essa premissa. O teólogo da glória afirma ser bom o que é mal, e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são. À luz dessa afirmação, que debate pode ser feito em relação à teologia da prosperidade, tão atual e que leva tanta gente às igrejas que a adotam em suas pregações? A teologia da prosperidade, né, a teologia da glória, é aquela que promete bênçãos terrenas, né, coloca, né, Deus como um escravo dos seres humanos que deve aos seres humanos aquilo que os seres humanos desejam. Assim, eu determino que Deus vá me dar um Porsche esta noite, Deus está obrigado a fazer isso porque eu sou bom, eu sou importante, etc. E aí, então, essa pergunta, né? Lutero, que sempre foi muito, né,
mostrou para o mundo essa grande questão da teologia da glória, teologia da cruz. O que nós podemos dizer, assim, usando Lutero, né, já que nós somos uma igreja centrada na cruz, né, da teologia da cruz, é uma igreja que também sofre no mundo, é uma igreja que está sujeita ao sofrimento, mas é uma igreja que tem Cristo no centro, né, e é isto que importa. E o que nós podemos dizer para essas igrejas que adotam a teologia da prosperidade? Pergunta o pastor Edgar Lenk. Bem, eu acho assim. Na verdade, essa carta aos Filipenses, toda ela, né, fala muito de alegria, de felicidade e tudo mais, mas ela sempre é pautada, essa felicidade, sem desconsiderar a cruz, né? Então, a cruz sempre está presente. Então, o sofrimento e a dor, enfim, tudo mais. Então, o que ela tem a dizer para os teólogos da prosperidade é que eles estão absolutamente errados, né? Porque eles colocam o foco no quê? Na felicidade terrena, nas coisas terrenas, né? E o apóstolo Paulo, como toda a Bíblia, na verdade, ela coloca o foco na cruz de Cristo, na obra de Cristo. É Cristo quem fez tudo. Então, tudo que a gente tem de coisas boas aqui nesse mundo, na verdade, são bênçãos de Deus e merecidas, né? Mas nossa alegria não pode se basear nisso. A nossa felicidade se baseia no que Cristo fez e naquilo que Ele vai nos proporcionar, que é a vida eterna, né? Então, é totalmente, completamente diferente o foco, né? E eu me lembro de quando começou essa teologia da prosperidade com mais força, né? Com o advento do Edir Macedo e da Igreja Universal, né? Eu me lembro que, nossa, a gente ficava pequenininho, assim, com o pastor, né? Porque todo mundo só falava nisso, só falava nessa questão toda, né? E a igreja que falava de cruz, sofrimento, era uma igreja fraca, uma igreja que não tinha força e não tinha fé, né? Uma igreja até sem fé, isso era chamado. Então, nós, pastores, eu me lembro, a gente ficava sempre na berlinda, sempre no paredão, né? E hoje a gente vê o quanto que essa teologia da prosperidade é um veneno, né? Um veneno terrível para o cristianismo, né? Então, interessante essa reflexão que ele colocou quanto à teologia da prosperidade. Realmente, não tem nada a ver, né? Uhum. E justamente, pastor, né? O apóstolo Paulo fala da felicidade e conecta com a cruz. Agora, a teologia da prosperidade joga a cruz para longe, né? A felicidade está em ter, né? Em possuir. É muito individualista, né? As coisas que eu tenho, as coisas que eu consegui, as coisas que eu ordenei Deus a me dar, aí isso sim me faz feliz ou infeliz. Fala, Gilson, acho que você queria comentar alguma coisa. Não. Passei batido aqui. Tranquilo. Mas justamente esse é o grande problema da teologia da prosperidade, de qualquer coisa que tira o foco de Cristo, né? Qualquer coisa que é um obstáculo, uma pedra de tropeço, né? Aí tira o foco de Jesus e aí a gente sabe que o destino eterno não é aquele que Paulo nos fala, né? Não é o destino final, não é a linha de chegada, é uma linha que parece a linha de chegada, mas ela está bem longe de ser a verdadeira linha de chegada. Chegamos já no momento final. Eu não me adapto muito com o livro do Pen, eu me atrapalho um pouco e não consigo deixar ele do mesmo tamanho que os outros estudos, mas então acredito que é isso. Eu pergunto se vocês têm alguma questão para trazer assim nesse momento, querem falar um pouco mais, senão a gente já pode concluir o nosso momento com a oração que temos aqui. Até porque, né, Renan, esse estudo do pastor Edgar Lenk, ele é mais curto mesmo, né? Uhum.
quando você pega, por exemplo, semana que vem, que é um estudo feito pelo pastor Martinho Zonta, né, ele já tem bem mais conteúdo também, né? Essa que é a realidade. Uhum. Essa dinâmica do PEN aí, essa é uma coisa que eu tenho que aprender um pouquinho melhor, assim, para tentar sempre deixar do mesmo tamanho, né? Mas a reflexão, ela é válida sempre, né? Então, acredito que é isso. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, amado Pai Celeste, embora vivamos no domínio da morte e ela ainda tenha que ser derrotada, nossa vida está garantida em Tuas mãos, pois Tu és o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Provaste isso na ressurreição de Teu amado Filho Jesus, que nos libertou da morte e do poder do diabo. Dá-nos rica medida do Teu Espírito Santo, para que ele fortaleça a nossa fé e nos permita viver com a alegria da salvação, mesmo em meio ao sofrimento, lágrimas e limitações. Guarda-nos sob a tua proteção, para permanecermos deste modo firmes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isto por hoje, né? Como eu termino os áudios, né? É isto por hoje. Fiquem bem, né? Fiquem com as bênçãos de Jesus. Eu acho que vocês podem dar o seu tchau aí para a galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, dona Gente, Ivone, Ana. boa noite. Boa noite, Até. André. Isso. Nos Boa vemos noite no a final de todos. semana no culto, né? Sérgio, boa Isso. noite. Até o culto. Até lá. Tchau, pastor. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, até. tchau.